Manifestações psíquicas. Nós já vimos que tudo que acontece com o ser humano, ou um animal também, chama-se psiquismo. Psique, ânima, alma. Somos seres animados, somos seres almados. E quando está tudo na normalidade, ninguém acha estranho isso. Mas quando sai da normalidade, entra no que a gente chama de doença, ou outras manifestações que nós vamos discutir. Quando uma criancinha percebe que a mãe saiu de perto, está demorando, ela fica com falta, aí ela desenvolve febre, ela desenvolve mecanismos diversos para chamar a atenção da mãe. Já foi observado que se a mãe vai trabalhar preocupada com a criança, há uma conexão direta do psiquismo da mãe com a criança, principalmente até 1 ano e 8 meses. Então a angústia da mãe se transforma em mecanismos de doença do filho para poder, meu filho me ama, ele precisa de mim, aquela coisa da mãe. Então, o desenvolvimento de doenças para compensar certas coisas já são mecanismos da infância. A mãe sai para trabalhar, o menininho já de 3 anos de idade, aí ele fica com febre, ele não faz cocô, ele isso, aquilo. Para quê? Para atrair a atenção e fazer a mãe ficar com ela. Já atendi um caso que eu coloquei a pessoa numa sessão de hipnose, e hipnose é um tema do próximo vídeo, mas só para vocês entenderem. Quando chegou aos 6 anos, a criança, a mulher, né, entrou na cena de 6 anos, retornou àquela cena, e ela começou a sorrir no transe hipnótico, na técnica. E aí, eu perguntei, por que você está sorrindo? Você está feliz? Tô, meu pai hoje não foi trabalhar. Mas por quê? Ah, porque eu caí na calçada, machuquei o joelho, aí ele me levou para o pronto-socorro e ficou o dia todo comigo, não foi trabalhar. O que aconteceu com essa moça? Passou a desenvolver doencinhas ao longo da vida toda, com 30 anos de idade ainda doente, cheio de precisando. O pai acordava cedo, ia lá, levava o remedinho para ela. Depois desse processo de limpeza psíquica, não tinha mais por que ela ficar doente, então ela passou a desenvolver outros mecanismos, que não a doença. Pois bem, então a pessoa vai crescendo e vai usando esses mecanismos de chamar atenção. O namorado terminou com a moça e a moça causa um acidente de carro para poder ir lá, dar atenção a ela. Vai vários acontecimentos. Às vezes a gente vê até a verbalização disso. Do namorado, fala bem assim, eu vou me matar. Aí quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que a moça tenha pena dele, volte para ele. Então, o psiquismo é o constante da nossa natureza. Mas existe níveis muito mais além, já tem de casos diversos. Por exemplo, o indivíduo com autobloqueio sexual, nós já sabemos que tende a desenvolver distúrbio psíquico em nível, às vezes, complicado, da gente associar aquilo ao sexo. Ora, essa pessoa, quando sentia desejo sexual por alguém que não era a esposa, o que acontecia? Ele se punia, aí ele deitava na areia da praia assim, ficava com o braço estendido como se estivesse sendo preso na cruz, e surgia chagas, machucados na palma da mão e nos pés, como se ele estivesse sendo preso, pregado na cruz igual Jesus Cristo. São mecanismos psíquicos. O indivíduo chega num centro espírita, perdeu um filho querido, amado, ai meu Deus do céu, eu tenho que ter uma notícia desse filho. O que esse psiquismo faz? Transmite para o médium, que está no seu estado psíquico,
essa angústia dela, o médium vai lá e escreve a cartinha com detalhes que só aquela pessoa sabe. Ai, Piquitita, não fique tão triste assim, eu estou bem. Então só ela sabe que ele chamava ela de Piquitita. Pronto. Satisfez a psique, já pode ir para casa feliz, porque o filhinho dela entrou em contato com ela, e aí é aquela coisa de sentir importante para o filho que já morreu. Ora, mais uma vez vou citar um tema de Jesus. Não sou defensor do cristianismo nem de Jesus, vou trabalhar isso depois, mas gosto de algumas falas. Porque todo livro tem verdade. A Bíblia é cheio de textos, então, lógico, tem muitas coisas que são úteis para o nosso desenvolvimento de estudo. Há um tema que fala assim, deixe os mortos cuidar dos seus mortos. Muito bacana isso. Muitas pessoas tendem a achar que ele é tão importante diante de Deus, como se todos não fossem. E aí ele se sente que tem que ter uma mensagem, ser um mensageiro de Deus, e aí desenvolve psiquismo, como ouvir coisas, transmitir via carta. E se nós pegarmos Kardec, que foi o precursor da teoria espiritista, nós vamos estudar o mapa dele em outro momento. Vocês vão ver que ele tem muito ar e muita água, e praticamente nada de terra e nem de fogo. Muito ar significa uma pessoa cheia de ideias, muita água cheia de sentimentos, imaginações. E aí o indivíduo se torna um escritor maravilhoso. E ele foi capaz de descrever uma doutrina racionalmente lógica para coisas emocionais. Psiquismo puro, mas... E aquelas pessoas que de repente vem uma luz e aí diz que foi Deus que tocou o coração dela. Lá em Israel tem uma polícia especializada que o cara sai de todos os lugares do mundo para ir lá fazer a Via Cruz, ver onde Jesus nasceu, onde foi crucificado, onde foi colocado o corpo dele na gruta. A pessoa já vai orando, não sei o que, chega lá, entra em surto psicótico. Se tiver um trânsito de Netuno, então pior ainda. E aí sai na rua pregando como se fosse recebeu a iluminação e a mensageiro de Deus. Aí os policiais tiram eles da rua, porque não precisa disso lá, e leva para uma terapia urgente e deportar o indivíduo para sua terra natal. Então, manifestações psíquicas são doenças, são mecanismos extremos de atitudes para compensar alguma coisa, percepções psíquicas, mágicas, o indivíduo se sentiu tocado por uma luz. Muitas crenças, muitas religiões são fundadas com alguém que viu uma luz e toda a verdade foi dita para ele. E aí desenvolve um monte de terapias de todo tipo. Lembrando que o psiquismo é psiquismo. Se o indivíduo pega lá a mão, passa em cima da mão do outro, do corpo do outro e sente as energias, isso é psiquismo também. O psiquismo pode ajudar a pessoa, se ela for um psiquismo saudável, como terapia também. A hipnose usa o psiquismo, nós vamos tratar isso no próximo vídeo. Mas é importante entender que todas as manifestações que parecem mirabolantes, e se o indivíduo estiver em louvor, ele vai viver psiquismo ali, sensações maravilhosas, quase um orgasmo. Por isso que Freud fala, melhor orgasmo do que as fugas de psiquismo para equilibrar a balança libidinal. Mas claro que muitas pessoas não têm acesso à facilidade do orgasmo, foram reprimidas sexualmente, nasceram com o mapa reprimido e isso tudo causa problema. Então vamos falar de hipnose no próximo vídeo, Filosofando na Amazônia.